Henry Cavill simplesmente abandonou The Witch. Ele já garantiu que não volta pra quarta temporada da série de jeito nenhum. E ainda confirmou que ele vai ser substituído pelo irmão do Thor. Como é que pode isso? Que história é essa? Será que rolou treta? Será que tem um filme do Superman a caminho pra ele ter saído de The Witcher? Vem comigo que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Tem coisa acontecendo sim. Vamos lá. Mercado brasileiro tá instável, hein? É fundo imobiliário despencando, moeda na corda bamba. Por isso muita gente tá migrando os investimentos pro mercado internacional, na gringa. E se você acha que isso não é pra você, pode parar por aí. Porque tem como investir com pouca grana e zero burocracia, tipo, muito fácil. É só você pegar o teu celular, que deve estar na tua mão agora, né? E abrir a tua conta na Avenue. É de graça, muito fácil. O app é todo em português e você só leva alguns minutinhos para começar a fazer negociações. E agora você vai ficar de cara. Na Avenue dá para começar a investir a partir de $5. Você já começa com $5 fazer esse dinheiro virar mais dinheiro para você. Depois da conta aberta é só você escolher entre 2 planos. Tem o zero, que você pode fazer até 3 negociações por mês sem taxa nenhuma de corretagem, ou o prêmio, que é o plano que eu tenho, que te dá acesso ilimitado a relatórios, notícias, tudo para te preparar para os negócios na gringa. E a taxa de corretagem é menor que você imagina. E quando a gente entra nesse mercado, sabe o que tem muito valor? Informação. Então nesse plano você tem muita informação. Já pensou você dono da Amazon, da Tesla, da Microsoft? Pô, maneiro pra caramba. Então bora aproveitar a segurança do teu dinheiro no exterior. O link para abrir sua conta tá aqui na descrição. Inés Tranks, Peter aqui. Bom, acho que já faz um tempo que tava meio óbvio pra todo mundo que o Henry Cavill não tava na folha de pagamento da Warner. Toda vez que o Superman aparecia, era sem cabeça, né? Aquele Superman Tom e Jerry. A Warner quase não usava mais o Superman do Cavill em nem material promocional. Mesmo tendo direito de imagem dos filmes que ele fez como Superman. Podia usar, mas não usava, entende? Não tem como não imaginar que alguma coisa ruim estava acontecendo nos bastidores. Muita gente falava sobre isso. E a gente não precisa ser nenhum especialista para perceber que o Henry Cavill estava fechadão com a Netflix. Ele fez Sandcastle, foi o Sherlock Holmes em Enola Holmes 1. Foi um baita sucesso também, né? Tanto que agora em 4 de novembro já estreia Enola Holmes 2. Ele já fez 2 temporadas como Geralt de Rivia em The Witcher. Acabou agora de gravar a 3ª temporada, que vai estrear ano que vem. Ou seja, teremos mais uma temporada com o Superman, né? Com o Henry Cavill. Quer dizer, bom, enfim. Ele já estava confirmado para a 4ª temporada também. Assim, The Witcher foi uma série que o Henry Cavill estava lá desde o começo do planejamento do projeto. Ele é gamer, ele é super fã dos jogos, ele gosta desse personagem, ele gosta dos livros, ele é nerd pra caramba. E inclusive ele conta isso em entrevistas, né? Conta detalhes dos livros dos games. Ele já contou, inclusive, até que quase perdeu a ligação do Zack Snyder pra Homem de Aço, porque ele tava jogando World of Warcraft. Olha isso! Tem live dele montando PC gamer, fazendo tutorial. Sabe aqueles videozinhos de tutorial que começa... Aí quando acaba a vinheta, entra o cara... Atenção, galera, vou ensinar vocês aqui. Ele fazia vídeo assim também. Tá achando o quê? Resumindo, a gente sabe que ele é fãzaço de The Witcher. Então, desde o começo, ele estava muito empolgado com o projeto. Foi uma coisa que partiu muito dele também. Só que não tem como não admitir que a 2ª temporada da série teve uma queda de qualidade grotesca. Porra, não teve. A 2ª temporada decepcionou muita gente. Tanto em efeitos especiais quanto em roteiro. Emoção, né? Não tiveram tantos momentos épicos e marcantes como rolou na 1ª temporada. O próprio hype, vocês podem ver, tinha muito mais hype no começo. Ficou bem evidente que rolou uma queda de qualidade. E eu diria justamente que foi tudo isso que colaborou para a série perdendo hype. Mesmo assim, o Henry Cavill continuou no projeto, né? Como eu falei, ele ama o personagem. Também já devia ter o contrato fechadinho para a 4ª temporada, inclusive. Com certeza tinha, né? Tanto que ele, como toda a equipe lá de produção, outros atores, etc., tinham também, né? Quando confirmaram as 4 temporadas, né? Dava para imaginar que tava todo mundo de contrato fechado. Então é uma coisa que prende a agenda de atores, diretores, etc., por um bom tempo. Você tá preso nessa agenda. Você não pode fazer nada que coincida com o prazo que você vai gravar a 4ª temporada, concorda? É quase meio ano de trabalho direto durante 4 anos. É pré-produção, porra, gravação, entrevistas, divulgação, eventos, viagem, é muita coisa que o Henry Cavill tem que se dedicar para esse projeto. Ou seja, não sobra tanto espaço para você estar em outras produções. Às vezes teu contrato nem permite que você protagonize outras grandes produções para não ter superexposição de imagem, tudo mais, concorda? O que é isso, superexposição de imagem? Pô, imagina que você tá em 500... imagina que o Henry Cavill é o 007, é o Capitão América, é o Super-Homem, é o Sentry, porra, é o Mario, é o Sonic, o cara faz tudo. Oh, o cara é o bichão mesmo. Mas, concorda, ele vai virar, porra, o ator maçaneta. Pô, ninguém mais vai querer ver filme com esse cara. Aí que entra o quanto The Rock e uma pequena galera dos bastidores lutaram pra ter o Henry Cavill de volta como Superman. Nesse momento,
Eles lutaram e conseguiram. Por isso que agora o Superman apareceu roubando a cena no pós-crédito de Adão Negro. E depois do primeiro final de semana de Adão Negro nos cinemas, o Henry Cavill fez um anúncio, um vídeo mostrando ele perfeito no uniforme de Superman. E olha, vou falar pra vocês, ele escolheu o uniforme top pra caramba, com azul mais brilhante. Porra, bonito demais, galera. Vale muito a pena ver, assim, foi muito bacana ver isso. Sabe, ele se dedicando de novo, ele feliz de novo voltando a ser Superman. Só que o mais importante disso tudo é que ele disse que tá de volta como Superman. É definitivo. Ele voltou a ser o Superman da DC. E ainda disse que a aparição dele em Adão Negro é um vislumbre pequeno do que ainda tá por vir. Ou seja, ele voltou e com certeza prometeram pra ele um filme. Tem vários rumores fortíssimos sobre Homem de Aço 2. Lógico, o cara vai voltar sem prometer nada pra ele. Eu volto, mas o que tem pra mim? Ah, uma pontinha aqui, né, no Adão Negro. Você só vai fazer isso. Você acha que um cara no calibre dele, com a imagem que ele tem pra descer, com o peso que ele tem pra descer, vai fazer só uma ponta? Não, né? E tem rumores ainda mais fortes sobre Adão Negro versus Superman, que eu não sei nem se dá pra chamar de rumor, já que o The Rock fala abertamente sobre querer muito fazer esse filme, né? Ele já disse que muito provavelmente Adão Negro versus Superman vai acontecer. E sem Marta dessa vez. Tá tudo bem encaminhado pra gente voltar a ter filmes do Superman nos cinemas, com certeza. Então é isso, a Warner deve ter desembolsado uns bons milhões aí pra tirar o Henry Cavill da Netflix. É tipo jogador de futebol, quer trazer pro teu time, tem que mostrar maletão de dólar. Mas aí você pensa, pô, se o Henry Cavill já tinha contrato pra quarta temporada, então um monte de outras pessoas importantes também tinham. Concorda? A quarta temporada tá certa de acontecer, com ou sem Henry Cavill. E agora? Como é que fica The Witcher? Pô, bom, agora tem que mudar de ator, o show continua. O ator não, eu falo pra vocês, não tem essa, o ator quer se aposentar, ele tem direito. Beleza, o ator tem direito. Personagem não. Quer sair Robert Downey Jr., sai, mas o Homem de Ferro não pode sair. Eu sempre vou ter essa opinião, ok? Quer sair, porra, o Daniel Craig? Sai, mas o 007 não, como sempre aconteceu. Personagem é um, ator são vários. Personagem não pode sair. Quer sair, o Henry Cavill quer se aposentar, beleza, mas vem outro Superman. Ainda bem que não saiu, ele vai continuar mais um tempo com a gente. Mas mesma coisa com outros personagens. Quer sair Ben Affleck? Sai, mas pô, vai sair Batman? Não, agora temos que dar um tempo pro Batman, porque ele tem que descansar um pouco. Pô, fala sério, imagina isso nas histórias em quadrinhos. Não chega, a gente já viu muito rosto desse aqui, vamos apagar um pouquinho, dá um tempo, né? Não funciona assim. O universo fantasioso dos super-heróis precisam desses super-heróis chaves, desses personagens chaves. Esses não podem sair. Eu acho que perde muito o peso quando você começa a trazer novos grupos, novos personagens e tira os outros. Porque sim, temos que ter outros personagens. Lógico que temos que ter. Como existem nas histórias de quadrinhos. São 10 mil personagens para DC, 10 mil para Marvel. No CM, na DCU tem muito pouco ainda, né? Mas não pode apagar o que tem. Senão nunca vai chegar aos 10 mil. Concorda? Mas Peter, quem vai ser o novo Geralt de Rivia? Segura. Eu vou abrir aspas pro próprio Henry Cavill, porque ele fez um post esclarecendo tudo isso no Instagram dele. Abre aspas. Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras, e infelizmente deixarei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sir Liam Hemsworth assumirá o manto. Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto interpretando Geralt e entusiasmado para ver Liam como este homem fascinante e cheio de nuances. Fecha aspas. Depois ele falou diretamente com Liam, abre aspas. Liam, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa, aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar. Fecha aspas. E o Liam respondeu o seguinte no Instagram dele, abre aspas. Como fã de Witcher, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia. Henry Cavill tem sido um Geralt incrível. Estou honrado por ele estar me entregando as rédeas e me permitindo pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura. Henry, sou seu fã há anos e me inspirei no que você trouxe para este amado personagem. Estou realmente empolgado para entrar no mundo de The Witcher. Fecha aspas. Ou seja, parece ter sido uma saída tranquila, smooth, né, suave. Eu acho que todo mundo saiu ganhando no final das contas. A Warner Discovery pegou o Superman que os fãs amam de volta. Vão fazer um blockbuster com o Superman para tentar dominar o mercado de super-heróis, com certeza. A Netflix conseguiu pegar um bom ator, um ator conhecido, né? O Liam Hemsworth, que, porra, é a cara do Thor, já percebeu? Parece muito, né? Parece até que são irmãos. Fez muito sucesso, inclusive, na época de Jogos Vorazes, né? Muita gente vai ficar de olho na quarta temporada por curiosidade com a mudança. Eu acho que isso vai trazer mais gente, mais olhos curiosos, né? Pô, vamos ver como é que ficou ele agora, né? Com o cabelão branco, vamos ver. E, obviamente, pegar esse papel é algo muito bom pro próprio ator, pro Liam. Tem um tempinho já que ele não tá tão em evidência assim, concorda? Vamos falar real, nos últimos tempos a gente mais lembra do Liam como o irmão do Thor,
o irmão do Chris Hemsworth do que como algum personagem importante que ele fez. Então vai ser muito bom pra ele. Agora ele tá pegando um personagem pica. Os dois atores se deram bem nessa troca aí, com certeza. Os dois vão botar din-din no bolso, umas boas miletas, a Netflix também, a Warner também, todo mundo feliz, né? Quem sabe até um dia ele não possa substituir o próprio Thor, né, dentro da Marvel, como parte do multiverso, concorda? Se a Marvel ficar com essa coisa de realmente não querer mudar o rosto do personagem, ficar com o mesmo rosto pra sempre, então beleza, pode pegar um Thor do multiverso. E no final das contas, eu fico até com um pouco de alívio, porque vocês se lembram daquela... Você lembra, há muito tempo atrás aqui, muito tempo não, né? Bom, enfim, há um tempo atrás eu trouxe pra vocês um pronunciamento, um rumor que tava rolando, né? Ele é um rumor não, muita gente tava falando isso, né? Que a Warner tinha um planejamento de, antes da fusão, concorda? De descartar Superman e Batman. Queriam trocar Superman e Batman por Supergirl e Batgirl. Ainda bem que isso não foi adiante. Não é? Eu acho, inclusive, que essa nova gerência, estamos com nova gerência, a Warner agora, porra, corrigiu muita coisa. Muita coisa que a Warner ia por um caminho que, olha, eu não tava vendo com bons olhos, ok? Acho que poderia sim dar uma marcha ré muito grande ali. E tá havendo mudanças, a DC tá mudando pra melhor, muita coisa acontecendo boa pra caramba, os filmes agora estão arrebentando, Adão Negro batendo recorde de bilheteria, pô, já vai ter filme 2, tá bom demais. DC tá de parabéns, parabéns demais. O que vocês estão achando? O que vocês acharam disso tudo? Com a volta do Superman com o Henry Cavill? Comenta aqui embaixo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sem isso você não fica ligado no que tá acontecendo no universo nerdístico, garantido. Não, Peter, mas eu acompanho o canal top. Beleza, tá cheio de canal top por aí, mas não que informa tanto quanto a gente, com certeza. Impossível, ou impossível. Tamo junto sempre, obrigado de coração, você é casca grossa demais. Valeu, galera, fui!